Eu sou a Cândida Furtado, este é o nosso 6º capítulo de Luz do Sentir, onde nós estamos buscando trazer cada vez mais conhecimento sobre aquelas emoções, sentimentos, sensações que às vezes tomam conta de ti e tu nem sabes por quê, da onde vem aquilo. Como nós recebemos algumas perguntas, eu vou tirar esta live para nós respondermos a essas perguntas, que eu acho que é bastante interessante, porque isso vai aproximando mais aquele conteúdo teórico da realidade da pessoa, do que, mas como é que eu trago aquilo para a minha vida? Então fica mais claro. E nós vamos aproveitar, eu estou aqui com a pergunta da Rogéria Cristina R. Ela é de Caxias, no Rio Grande do Sul, e tem 28 anos. Ela escreve o seguinte, achei muito interessante, forte esse conteúdo, com muita coisa para nós analisarmos. Ela diz o seguinte: sou mãe de uma bebezinha de 8 meses, a Caroline. Tudo correu bem na gravidez, quando eu me senti muito paparicada pelo meu marido e cuidada pela minha sogra, já que a Caroline é a primeira neta da família do meu marido. O parto foi normal e os primeiros 2 meses transcorreram tranquilos, com a ajuda e presença frequente da minha sogra, que mora na mesma cidade que nós. Ela fazia canjas e sopas para mim e me ajudava a cuidar da Caroline. A minha mãe veio conhecer a netinha e ficou alguns dias aqui em casa. A partir daí, quando as coisas se normalizaram e eu fiquei mais sozinha para cuidar da minha filha, a minha relação com ela foi ficando cada vez mais difícil. Amamentá-la passou a ser mesmo muito difícil para mim, porque de alguma forma, diz ela, não sei como dizer, eu me sentia lesada, como se algo estivesse sendo tirado de mim. A nenenzinha olhava para mim e os seus olhos pareciam me pedir atenção, amor, calor. Eram sempre tão pedintes e eu fui me sentindo esvaziar. Voltei a trabalhar porque eu queria fugir dela. E eu ainda sinto dificuldade nesse estar com ela. Eu quero cuidar dela, brincar com ela, estar mais presente, mas eu me sinto vazia, parece que fria por dentro. Por favor, me ajude, diz ela. Forte nesta narrativa da Rogéria. E traz muitos dados para a gente analisar aqui. Eu diria que essa história, talvez assim não tão intensa como parece estar sendo, mas ela é até bastante frequente com muitas mães. Essa coisa de querer dar para o filho, mas ter um vazio dentro de si. E daí fica aquela dificuldade nas relações. Então a Caroline diz que enquanto ela estava... A Rogéria diz que enquanto ela estava grávida, foi tudo maravilhoso. Os 2 primeiros meses também muito bons, a sogra estava sempre lá, cuidando dela, o marido dava toda aquela atenção e ajudava a cuidar da neném. Então veja, a gente já pode perceber na Rogéria um forte traço oral. Quando ela se viu alvo de atenção, de cuidados, ela estava preenchida, plena. Ela podia estar presente. Na verdade, ela quase que viveu esta gravidez e a chegada da filha a partir da sua criança interior que estava sendo cuidada, recebendo atenção, e aquilo era uma festa.
ela se sentia o alvo das atenções. Quando nasce o neném, o alvo das atenções vai para o neném. Ainda no comecinho, há muito cuidado com a mamãe para ver se ela vai ter bastante leite, ajudar, ela está mais fraca, não sabe bem lidar com um filho, principalmente se é o primeiro. Então há todo um cuidado e aquilo de alguma maneira está respondendo às necessidades da mãe, da Rogéria. Mas passou-se o tempo, a sogra já considerou que tudo estava normal na vida da Rogéria e retomou a vida dela. A mãe veio, mas ela faz uma citação mais breve da mãe, né? A mãe veio, ficou ali alguns dias com ela, coisa e tal, mas você não sente assim grande calor nessa relação. Parece que até a relação com a sogra é mais forte, mais vívida, ao menos nesse momento em que ela está trazendo ao mundo a primeira netinha da família da sogra, né? A vovó, assim como a Rogéria se tornou mãe, essa sogra se tornou vó. Também nasceu uma vovó ali e certamente isso foi encarado com muita alegria. Mas vamos para a Rogéria, que agora está sozinha com o seu bebê. A criança dela, vejam, isso tudo é um processo inconsciente, mas a criança dela começa a querer competir. Ela disse, mas como? Eu estava recebendo tanta atenção e agora não? E a adulta da Rogéria quer dar essa atenção para a filha. Então vai ali, está amamentando. Mas a bebezinha, ela quer todo aquele contato, ela é exigente, os olhinhos dela estão firmes nos olhos da mãe, ela suga com vontade aquele peito. E a mãe ali está dando um calor, uma nutrição e uma presença que ela não tem dentro de si para sua criança. Então, à medida que o tempo vai passando, aquilo vai fazendo falta para ela. Ela está dando o que ela não tem e o pote está esvaziando. Percebam, ela está entrando cada vez mais na sua própria oralidade. Lembram lá o que era a oralidade? A oralidade acontece no primeiro ano da vida, da nossa vida, da vida de qualquer pessoa, quando nós estamos sendo amamentados, e é da relação com a nossa mãe. Quando a gente não recebeu a nutrição suficiente, a presença, o amor, aí a gente vai se sentindo abandonado. Vai acontecendo um vazio dentro de nós. A Rogéria passou por isso. E agora, com a vinda do bebê, esse vazio começou a crescer. Então, ela foi olhando a criança interior dela, que necessita de atenção, que necessita de carinho, disse, mas agora você está me abandonando. E ela foi se tornando cada vez mais carente. Então, ela foi se sentindo vazia, se distanciando dessa criança, sem muitas condições de dar para ela toda a presença de que ela necessita. Isso é bastante comum. Mães que vão até amamentar a sua criança, mas sem conseguir passar aquele calor, aquela coisa viva, que foi como esta mamãe aqui, a Rogéria, provavelmente vivenciou o seu primeiro ano de vida. A mãe dela provavelmente não lhe deu essa atenção. E se nós formos olhar para a história da mãe, se fôssemos conhecer a avó da Rogéria, provavelmente a avó da Rogéria também não teve todo esse cuidado, amor e atenção que precisava no seu primeiro ano de vida. Então, o comum que a gente vê nessas situações, ser nutridora da alma dessa criança, é muito comum a gente ver que isso já vem dentro do sistema familiar, de várias mulheres
que são né, e foram mães e que não tiveram também na sua infância esta aprendizagem de uma verdadeira maternagem. Porque eu aprendo com a minha mãe, com a relação que eu tive com ela, a ser mãe. E isto vale para homens e mulheres. Porque aprender a função da maternagem e a função da paternagem é o que nos torna adultos. Porque daí nós vamos exercer essa função com a nossa criança interior. E quando eu consigo, através do meu olhar, do meu amor, do meu preenchimento, atender às necessidades da minha criança, nessa função de ser mãe da minha criança, de ouvir as minhas necessidades, quando eu vou mais me preenchendo, e isso é o que eu digo para a Rogéria, tu vais ter que tomar um tempo para ti, sozinha, em algum lugar em que tu vais olhar para tua criança e vai conversar com ela. Olha, querida, eu te amo, eu estou cuidando de ti, eu não te abandonei. Agora a gente tem uma bebezinha, a Caroline, e a mamãe está cuidando da Caroline, mas a mamãe sempre cuida de ti também. Então esse irmos preenchendo as necessidades da nossa criança vai fazendo com que a gente vá enchendo o nosso copinho que está vazio com calor, com afetividade, com capacidade de responder. Então essa mãe que vai nutrindo a si mesma, ela começa a nutrir de uma forma melhor a sua criança. Porque mesmo que venha a vovó, ou mesmo que venha a própria mãe dela ficar com ela, isso dá uma sensação de cuidado, mas vejam, se essa pessoa cuidadora se afasta, já surge de novo o vazio. A única forma de preencher esse vazio, sem que ele seja recorrente, é estar junto com a nossa criança interior e sermos mães e mais tarde sermos os pais dessa criança. Homens e mulheres, temos que exercer a função de maternagem, primeiramente da nossa criança, nutri-la com amor, com cuidado, com carinho, com resposta. Se a criança está ali amoadinha num canto, se sente sozinha, eu posso olhar para ela internamente e dizer, eu estou contigo, veja, eu estou te dando atenção. Eu posso até assistir um filminho infantil, imaginando que eu estou dando aquele momento para estar com a minha criança. E quando eu vou assim me nutrindo, eu posso olhar para o meu filho, para a minha filha na vida real e ser mais calorosa. Eu não sou mais um copo vazio, tendo que dar alguma coisa que não tem. Eu já estou sendo um copo preenchido, dando aquilo que eu tenho. Então aqui ela diz, quando eu tive que cuidar sozinha da minha filha, a minha relação com ela foi ficando mais difícil. Foi mesmo muito difícil aumentar, porque eu me sentia de alguma forma lesada, como se algo estivesse sendo tirado de mim. Então essa criança interior nela, que está gritando tanto a sua dor, impede agora que ela se doe para a filha, ou que ela doe para a filha aquilo que grita dentro dela como necessidade. Então ela pode até dar um tempo em que internamente ela se sente e imagina que está amamentando essa criança. Vejam, parece uma conversa um pouco de louco, assim. Você diz, meu Deus, tenho lá minha filha chorando, você quer que eu sente para amamentar a minha criança interna? É que não é muito tempo que a gente precisa para trazer esse olhar para dentro de si. 5 minutinhos de atenção, repetidos ao longo do dia, algumas vezes, já vão preenchendo essa criança, porque o que é essa criança? É um ser mesmo que está lá dentro de mim? Não. É como se fosse um arquivo de todas as memórias, de todas as dores, traumas que eu vivenciei na minha vida. Na verdade, é um arquivo de tudo. Está lá guardado dentro dessa criança
tudo que ela vivenciou, todos os momentos. E esses de dor que não foram fechados, porque mesmo a dor, quando a gente acolhe essa dor e trabalha com ela, ela se vai. O que está ali gritando de forma permanente é aquilo que foi tão insuportável para mim que eu não quis ver, que eu criei maneiras de me afastar daquilo, que são os traços do recurso. Então a oral, na sua dor do abandono, na dor de não receber os cuidados da sua mãe, olharzinho cheio de amor, ela fica fofinha para ver se alguém, ai que bonitinho, que gostosinho, pega nela, toca, abraça, aperta. E ela faz isso e vai aprendendo a se comunicar justamente porque ela precisa ser preenchida. Então essa mãe que fala aqui, a Rogéria, que a bebezinha olhava para ela com olhos assim firmes, que pediam atenção, que pediam amor, a nenezinha dela, a Caroline, e ela sentia aqueles olhinhos tão pedintes, a filhinha dela está espelhando o que está lá dentro dela, os olhinhos pedintes são o dela. Ela pode fazer uma coisa em conjunto aqui. Eu estou olhando para minha filha e vou trazendo um olhar de amor para o meu bebezinho, e imagino que ao mesmo tempo esse meu olhar de amor vai para minha criança interna. Então eu posso conversar com o meu nenê, com a minha Caroline, e digo, querida, a mamãe te ama. E posso olhar para ela e estou amamentando feliz. E numa outra instância minha, eu tenho uma atenção para minha criança e digo, veja, eu estou te amamentando, eu estou olhando para ti, eu estou te dando atenção. Nada vai roubar você de mim, você vai ser sempre a número 1 na minha atenção. E esse é o verdadeiro amor, quando primeiramente a gente ama a si, porque daí eu não vou dar para o outro o que me falta e depois vou cobrar. Não, eu vou dar aquilo que transborda de mim. Para que ela possa viver uma relação de amor com a Caroline, eu sugiro para ti, Rogéria, que tu tomes minutinhos no dia para olhar para a tua criança interior. Só quando tu fores preenchendo essa relação, tu vais aceitar, e daí não vais mais te sentir lesada ou com dificuldade de aproximar esse teu bebezinho que eu sei que tu amas. A gente tem um amor imenso, mas às vezes não sabe como expressar, porque também não recebeu essa nutrição. E no Brasil o traço oral é bastante comum, todos nós sempre temos um pouco de cada traço, uns mais, outros menos, mas esse traço da oralidade é bastante comum. Então aproveitar esta relação com o nosso bebê para curar nossa própria dor é uma boa oportunidade. Vejam, a vida a cada instante vai criando situações para que nós olhemos e curemos as dores que estão em nós, os traumas. E certamente ter um bebê é uma oportunidade privilegiada, mesmo de muito privilégio, para curar essa dor. Porque é um momento em que eu posso, ao mesmo tempo que olho para o meu bebê, olhar para a minha criança interior e ir nutrindo os dois, amando os dois, conversando com os dois. Então ela vai se sentir, não vai mais sentir aquele imenso vazio dentro dela, que ela diz, eu me sinto vazia, tenho dificuldade de dar e brincar e estar presente com a minha criança, parece que eu estou fria por dentro. É o teu olhar, o teu amor para ti mesmo que vai trazer calor para dentro de ti. E esse calor, o amor, é uma coisa que se propaga muito facilmente. Então, à medida que tu fores nutrindo essa tua criança, enchendo ela de amor, tu também poderás ser mais nutridora para tua filha. São muitas mães que passam por essa dificuldade na maternagem. Até podem fazer tudo perfeitamente na parte material. Os cuidados físicos, trocar a fraldinha,
dar, amamentar, pôr no colo, mas passar calor, nutrir a alma, se torna difícil quando a gente também tem um traço oral forte e não aprendeu a se trabalhar. Então isso que eu estou mostrando para a Rogéria é um convite que eu faço a cada um de nós, homens ou mulheres, porque mesmo o papai exerce função de maternagem com o seu bebê nos momentos em que ele vai trocar uma fralda, em que ele dá uma mamadeira, em que ele pega no colo, ele está ali exercendo a função materna, que é essa função de cuidado das necessidades básicas, das necessidades essenciais da criança. Tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, eu passei todas num ponto, que vai na mesma linha, por isso eu vou trazer junto. Ela é da Ângela de Criciúma, em Santa Catarina, que diz: oi, Cândida, eu me sinto muito sozinha e tenho medo de morrer. Não consigo, parece, armazenar energia, por mais que eu coma ou me esquente, parece que eu estou sempre com frio. A que eu posso atribuir isso tudo? O mesmo traço oral é o que traz a este frio interno e que traz o medo de morrer. Crianças que foram deixadas muito tempo sozinhas no berço, que choraram muito tempo para receber resposta da mãe, ou porque queriam mamar, ou porque precisavam de afeto, de carinho, ou porque queriam ser trocadas, estavam sujas, molhadas, às vezes com frio. Essas crianças, elas vão desenvolver uma dor de abandono muito grande e um medo de morrer, porque ela está totalmente dependente, ela chora que a única coisa que ela sabe pode fazer e não vem resposta, não vem socorro. Então essa criança vai temendo morrer. E quando isso acontece repetidas vezes, isso é um medo que fica lá dentro. Se eu ficar, a ideia, tenho medo atroz de ficar sozinha. Se eu ficar sozinha, eu vou morrer. Eu preciso de alguém que cuide de mim, que esteja comigo. E daí ela não consegue se aquecer porque ela não consegue absorver com facilidade. Ela pode, normalmente são pessoas de estatura magra essa. Ela pode comer bastante, mas não absorve. Assim como ela não consegue absorver depois de adulta um carinho, um olhar de amor que ela receba talvez do seu companheiro ou de outras pessoas, de amigos, ela recebe, aquilo é maravilhoso enquanto está recebendo, mas logo depois já vem vazio, ela não consegue absorver, internalizar. E o caminho vai ser o mesmo. Vejam, não é instantâneo o que acontece. Eu olhei para minha criança, dei um oizinho para ela. No começo a gente não consegue nem muitas vezes encontrar essa criança dentro de si. É um trabalho possível. Quanto mais eu vou entrando aí, vou me dando tempos de silêncio e de voltar o meu olhar para dentro de mim, mais eu vou conseguindo me preencher. Vou conseguindo curar essa dor, esse medo de morrer, viu, Ângela? Quanto mais tu te nutrires internamente, mais tu vais ver que com o passar do tempo, tu já não vais mais ter medo de morrer. Tu vais poder estar sozinha e se sentir bem, se sentir nutrida. Sim, vai ter sempre alegria, porque essa é uma característica do traço oral, a alegria de encontrar com os amigos, com as amigas, de poder conversar bastante, de falar sobre si, de se sentir ouvida, mas tu também vais conseguir te preencher a ponto de estar sozinha, se sentindo bem, te sentindo legal, tranquila. Então hoje nós trouxemos, através dessas duas perguntas, mais um olhar prático de como acontece na nossa vida, como acontece a expressão
desses traços da oralidade. Eu te convido a estares comigo na terça-feira que vem às 9 horas, quando nós vamos falar então sobre o traço masoquista. Um beijo, um abraço, bom final de semana e cuida da tua criança para poderes cuidar com amor de todas as crianças do mundo. Um beijo, tchau!